A gente pode dizer que Levítico, Números e Deuteronômio não estão na lista dos livros preferidos da maioria dos leitores da Bíblia. O próprio nome desses livros pode acabar espantando alguns leitores, porque olhando para o nome a gente não consegue entender do que o livro se trata. E quando a gente abre, são várias leis, rituais e coisas culturais totalmente diferentes da gente que a gente não consegue entender. E por isso a gente acaba deixando esses livros de lado. Mas esse problema acaba aqui, porque nesse vídeo eu vou resumir rapidinho para vocês esses 3 livros e trazer pontos importantes que vão clarear aí as suas ideias na hora que você for ler eles. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Aqui no canal já tem resumo de Gênesis e de Êxodo, que são os 2 primeiros livros da Bíblia. E nesse a gente vai resumir Levítico, Números e Deuteronômio, que formam os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Esses 5 primeiros livros da Bíblia a gente chama de Pentateuco, ou para os judeus é a Torá. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui no link da descrição para você assistir depois. Agora eu vou fazer um resumo do que aconteceu nesses outros 2 livros pra gente continuar a história. Se você já sabe o que aconteceu lá, pula pra esse minuto aqui. E se você não sabe muito bem o que rolou nessa história, é muito importante que você assista esses 2 vídeos, que eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados. A história até aqui, bem resumida, foi o seguinte: Deus criou o mundo, criou a humanidade foi crescendo, Deus escolheu um carinha chamado Abraão e falou que dele faria uma grande nação e que daria uma terra para ele chamada Canaã, a famosa terra prometida. Abraão teve filhos, a descendência dele foi crescendo e um dos seus descendentes, que foi José, ele foi parar lá no Egito. Depois de muitas reviravoltas, José acabou se tornando governador do Egito. Em um determinado momento, toda a família de Abraão e de José mudou para o Egito também. Só que chegando lá no Egito, eles cresceram muito, virou uma grande nação dentro do próprio Egito. E o faraó e o pessoal lá do Egito começou a ficar incomodado com isso e resolveram escravizar essas pessoas para que não houvesse uma revolta e eles tomassem o poder. E aí que vem a história de Êxodo, onde Deus chama Moisés para ir lá e liderar o povo e libertar eles da escravidão. Eles fogem então do Egito rumo à terra prometida de Canaã, que Deus tinha prometido lá para Abraão. Aí tem aquela história bem famosa que eles passam pelo Mar Vermelho, o mar se abre para o povo passar, e nesse momento eles chegam no deserto do Sinai, onde Deus entrega para eles os 10 mandamentos e também estabelece que eles fizessem um tabernáculo, que seria um símbolo de que Deus morava junto com eles. E em Êxodo a gente já começa a ver esse povo, essa grande família de Abraão, sendo transformada em realmente uma nação, a nação de Israel. Porque Deus começa a estabelecer leis para eles, rituais, sacerdotes. E essa caminhada do povo saindo do Egito para chegar na Terra Prometida levou 40 anos. E é essa história desses 40 anos que é contada em Levítico, Números e Deuteronômio. Começando então por Levítico, já vamos desvendar aí esse nome. Esse nome Levítico que a gente tem em português, ele veio da versão grega da Bíblia. E eles colocaram esse nome porque primeiramente esses livros tinham sido escritos para os levitas. Mas essa parte da Bíblia, no original, foi escrita em hebraico. Então o nome em hebraico desse livro é esse aqui, que eu não sei falar. Vamos ver se a moça do Google sabe falar ele para nós. Vayekra. Isso aí. Essa palavra significa então chamou, que é uma das primeiras expressões que aparece no livro. Como já expliquei em outros vídeos também, o nome desses livros em hebraico lá no original são as primeiras palavras, as primeiras expressões que tem ali no livro. E esse nome então chamou já dá uma ideia de continuidade, significa que está continuando uma coisa que já tinha começado a contar antes, que no caso é o livro anterior, que é Êxodo. Agora, quem eram os levitas? Eles eram uma das tribos de Israel. E eu fiz um esqueminha para mostrar para vocês como que eram essas tribos. A gente teve Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó. Gênesis 49 mostra pra gente que Jacó teve 12 filhos. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Asser, Gade, Naftali, José e Benjamim. E José teve Efraim e Manassés. Nesse mesmo capítulo Gênesis 49, a gente vê que Jacó adotou Efraim e Manassés como se fossem seus filhos. E quando a gente vai para Números capítulo 1, onde fala o nome das tribos, a gente vê que não tem a tribo de Levi. Porque essa tribo de Levi não era contada, e a gente vê isso em Números 1, capítulo 52. Porque eles ficaram responsáveis por cuidar do tabernáculo, dos rituais, por serem os sacerdotes do povo de Israel. E outra mudança é aqui em José. Ao invés de a gente ter José como uma das tribos, como em Gênesis 49 a gente viu que Jacó adotou os filhos de José,
o nome dos seus filhos viraram nomes de tribos. Então ficou assim: tribo de Ruben, Simeão, Judá, Isacar, tribo de Zebulon, tribo de Dan, Asser, Gade, Naftali, tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, formando então as 12 tribos de Israel e mais a tribo de Levi. Vamos dar uma olhadinha nesse verso que explica pra gente como que era essa organização das tribos. Os israelitas amarrarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, como os levitas eram os sacerdotes e aqueles que cuidavam de tudo do tabernáculo e dos rituais, a gente já começa a entender por que esse livro tem tantas leis. Enquanto eles estavam ainda ali no deserto do Sinai, Deus foi passando essas leis para eles durante mais ou menos um mês. Na leitura já dá para a gente perceber que é um livro que na maioria do tempo é o próprio Deus que está falando ali pessoalmente. É tanto que eu até peguei minha Bíblia para mostrar para vocês que tudo que Deus fala, Jesus, o Espírito Santo, eu marco na minha Bíblia de azul, que eu já falei sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. E olha só como o Levítico é todo marcado de azul. Quando tem muita coisa, eu só faço riscos do lado, porque senão eu ia gastar meu marca-texto inteiro. Mas quando tá arriscado assim, é porque é Deus que tá falando pessoalmente as coisas. Então já dá para vocês verem que são mensagens diretas de Deus para esses sacerdotes, os levitas que ficaram responsáveis por esses rituais. E uma coisa importante para já te ajudar a começar a entender essas leis é que existiam muitos povos ao redor do povo de Israel. Eles ficaram peregrinando e andando por lá 40 anos. Então eles estavam envoltos por culturas totalmente diferentes. É bom sempre a gente lembrar também que esse povo foi escravo no Egito por 400 anos. Alguns autores falam 200 até 400 anos. Então eles tinham culturas diferentes da vontade de Deus enraigadas ali no coração deles. Por isso a gente vê algumas leis que parecem tão óbvias que é até estranho a gente pensar por que Deus estava mandando eles não fazerem aquilo. Mas o que eu sempre tento pensar é, se tem a lei, é porque eles faziam ou tinha alguém ali no meio do povo que tinha essa cultura. Porque também dá pra gente perceber que quando eles estão saindo do Egito, alguns egípcios se infiltram ali no meio e fogem junto com eles. Por exemplo, a morte era sagrada para os egípcios, mas para os israelitas a gente vê que Deus estabelece leis ali onde coisas associadas à morte eram ritualmente impuras. Se as pessoas fizessem essas coisas, elas não poderiam participar dos rituais. Então já era uma forma de Deus ensinar para elas a largar essa cultura egípcia. Um outro exemplo é um ritual que Deus estabelece dos pães da presença ou pães da preposição, e esses rituais também resumiam uma outra mensagem que Deus queria passar para eles, porque nas culturas ali que eles estavam envoltos, as pessoas levavam alimentos para os seus deuses como se elas estivessem alimentando esses deuses, como se os deuses precisassem delas para que elas o alimentassem. Mas os rituais que Deus estabeleceu em relação a esses pães era para que eles entendessem que era Deus que dava o alimento para eles. Entendeu a questão das leis em Levítico? Então, basicamente, se você for estudar, você sempre vai ver que aquela lei, de alguma forma, estava tentando ensinar alguma coisa para esse povo. O livro de Levítico, então, se divide da seguinte forma. Do capítulo 1 até o 7, a gente tem instruções para adoração por meio de sacrifícios. Depois a gente tem o estabelecimento do sistema de rituais, do capítulo 8 até o capítulo 10. Do capítulo 11 até o 17, a gente tem instruções referentes à impureza e soluções rituais. E por fim, instruções para um estilo de vida santo, do capítulo 18 até o capítulo 27. No livro de Números, a questão do nome é o mesmo esquema. Em hebraico era esse nome aqui. Fala aí. Bamidbar. Isso, que significa no deserto, uma das primeiras expressões usadas no início do livro. E também já identifica onde a história se passa. Esse nome que a gente tem em português, Números, vem da versão grega da Bíblia. E foi dado esse nome porque nesse livro a gente tem algumas contagens do povo. Então, literalmente, chegaram lá e foi contando quantas pessoas que tinha no meio daquela galera. Lembra quando eu falei no início do vídeo que o povo saiu do Egito e foi para o deserto do Sinai, onde Deus deu ali para eles os 10 mandamentos. Esse povo ficou acampado ali no Sinai durante 11 meses. Esse livro de Números, então, narra uma nova fase, que era a fase onde o povo estava se preparando para sair ali do deserto
e continuar a sua jornada rumo à terra de Canaã. E apesar de não parecer por esse nome, pela questão da contagem do povo, da distribuição das tribos, esse livro fala muito de como que Deus era próximo e cuidadoso com esse povo. A presença de Deus ali era real e visível para eles. Esse livro mostra que Deus falava diretamente com Moisés. Para vocês terem uma ideia, esse livro conta que uma nuvem de fogo ficava ali em cima do tabernáculo, e aquilo simbolizava que a presença de Deus estava ali com eles. Quando essa nuvem saía de lá, eles entendiam que deveriam levantar acampamento e continuar andando. Quando a nuvem parava, eles entendiam que era para eles pararem ali, montar o acampamento novamente. Números também mostram outro aspecto de Deus, como ele é organizado. Ele organizava o povo, as tribos, todo mundo tinha o seu lugar certinho de ficar no acampamento. As pessoas e os sacerdotes eram cuidadosamente contados para eles terem um controle direitinho. Tinham leis para a convivência social, leis para a vida deles. O livro também mostra que o povo era bem reclamão. Isso é uma coisa que fica irritante no livro, mas quando eu lembro de como que eu reclamo também na minha vida, aí eu acabo ficando na minha, sabe? Mas o povinho que reclamava de tudo, hein? Isso tudo a gente vê em Números. Esse livro, então, ficou dividido da seguinte forma. Do capítulo 1 até o 10, a gente tem a preparação para retomar a jornada. Do capítulo 10 ao 25, uma longa jornada pelo deserto, a história dessa jornada deles, coisas que aconteceram, exemplos, como eu falei, de como que Deus era com eles. E do capítulo 26 ao 36, preparativos para ocupar finalmente a terra de Canaã. E por fim a gente chega no livro de Deuteronômio, que conta o fim dessa jornada. Nesse livro a gente vê Moisés relembrando para eles toda a história de tudo que havia se passado desde que eles saíram lá do Egito. Todas as histórias que aconteceram, as leis, as alianças que Deus fez com eles, é como se fosse uma segunda aliança que Deus estava fazendo com esse povo. Isso porque já tinham se passado cerca de 40 anos, então muitas pessoas que saíram lá do Egito já haviam morrido, e aquelas pessoas que estavam agora entrando na terra de Canaã eram crianças naquela época. Então Moisés estava fazendo um resumão ali para eles, tanto que você vai ver que também em Deuteronômio a gente tem os 10 mandamentos de novo repetidos, assim como várias outras coisas. E é por isso até que Deuteronômio recebeu esse nome, que significa literalmente lei repetida. Um outro título que tem também em hebraico é essa palavra aqui, devarim, que significa palavras, que foi tirada da primeira frase que tem ali no livro, que são essas as palavras de Moisés. Nesse livro, então, a gente vê uma série de discursos aí de Moisés, como eu falei, e também no final dele a gente vê a morte de Moisés. E cria-se aí até uma polêmica de tipo, se ele morreu, quem escreveu que ele morreu? E tem capítulos depois da morte dele, como assim? E isso aí os estudiosos dizem, e dá pra gente entender por todo um contexto ali, que um sucessor de Moisés acrescentou ali esse capítulo contando o que rolou depois que ele morreu, né? A gente não sabe exatamente quem foi, mas um dos candidatos para isso é Josué, aquele que Deus escolheu para ser o sucessor de Moisés, para conduzir o povo ali na entrada para a terra de Canaã. Uma outra coisa muito marcante que a gente vê nesse livro é Moisés explicando as leis para eles, dando exemplos, mostrando para eles através da própria história deles qual que era a consequência de desobedecer às leis de Deus e a consequência de obedecer às leis de Deus. O livro então ficou dividido assim, do capítulo 1 ao 4, introdução e primeiro discurso de Moisés, segunda aliança, o segundo discurso de Moisés, do capítulo 5 ao 29, o terceiro discurso de Moisés, do capítulo 29 ao 30, e o fim da vida de Moisés, do capítulo 31 até o 34. Depois que eu passei a entender esse panorama geral, eu comecei a me apaixonar por esses livros e eu espero que isso aconteça com você também. Então, se você quer continuar aprendendo mais sobre os livros da Bíblia, esses contextos, se você quer ter uma comunidade que te ajude na sua leitura da Bíblia, esse é o canal para você. Então, se inscreve aqui no canal para não perder os outros vídeos. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual outro livro da Bíblia que você quer conhecer melhor. E então é isso. Tchau, povo, e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que nós estamos em dezembro de 2022 e tá rolando uma leitura da Bíblia coletiva aí de Lucas, que eu tô postando todo dia na aba comunidade lá, os resuminhos do que a gente tá aprendendo. Agora sim, tchau!